Olá, como vão todos vocês? Estão bem? Eu me chamo Kátia de Gaia, eu estou aqui para gravar as previsões para o Brasil, como eu comentei nesta live que eu fiz esta semana. E hoje é dia 26 de abril, eu farei um vídeo bem focado para o meu canal no YouTube, então você deve estar no canal, se você não está, você está assistindo através dele, mas a minha intenção é ser mais sucinta e objetiva. Numa live a gente corre um pouquinho mais solta, né? Vai conversando com os participantes, mas aqui eu quero realmente trazer para vocês as informações que no dia de quinta-feira, né, eu fiz uma tiragem oracular e também eu fiz a numerologia do Brasil, porque o Brasil comemorou dia 22 de abril mais um ano de aniversário, né? Então, o Brasil foi descoberto dia 22 de abril, então, através deste dado histórico, eu posso montar um mapa numerológico. Mas, na verdade, eu quero o ano pessoal do Brasil, que começou dia 22. Por isso, estou fazendo estas novas previsões. Eu já tenho as previsões que disponibilizei no final do ano aqui, mas muitas coisas mudaram. Vocês verão muitas coisas que mudaram, tá bom? Então, fique aí, aguarde aí, tem muita informação importante. Muito bem. Então, para todos vocês que estão me assistindo aqui através do meu canal Sol de Gaia, eu quero passar para vocês algumas informações identificadas para o novo ano do Brasil. Nós tivemos muitas modificações no panorama esta semana, não é mesmo? Eu comentei com muitas pessoas que após a Páscoa religiosa, nós teríamos um renascimento e um cenário seria muito modificado. Então, nós tivemos muitas mudanças dentro do cenário brasileiro, não é mesmo? E com isto, nós percebemos que existem um grande plano de ação, não só contra o vírus Covid-19, assim como também no governo, uma guerra de grandes poderes. Então, o que eu posso trazer para vocês? Inicialmente, Brasil, está no ano pessoal número 3, vibração numérica 3. Isto significa muita comunicação, muita expressão, a mídia, né, transmitindo muito, isso a gente realmente já estava percebendo e irá perceber muito mais. Então, o Brasil, na verdade, não é o Brasil sendo atacado, e sim pessoas que representam o nosso país sendo muito atacadas, tudo sendo muito descoberto. Daqui a pouco eu até comento por que sendo descoberto, porque tem também a tiragem do baralho cigano e a tiragem do oráculo egípcio, e ali vocês vão entender um pouquinho. Então, dentro da numerologia, nós estamos dentro desta força, da manifestação da vibração 3. E o Brasil, ele traz uma energia dentro do seu mapa original, ele é líder, ele sempre veio para brilhar, estar brilhando. É um país que ele é autônomo, ele é independente, caso realmente ele fosse governado por pessoas apropriadas. Sermos muito independentes, porque nós temos praticamente todos os recursos necessários para que este país ele cresça por ele mesmo. Só que com tudo que a gente já sabe, globalização, enfim, tudo que existe foi criado aí
um controle, uma manipulação de outros países e também acordos que são necessários até para o país crescer e também ele servir como base e exemplo para muitos outros. Ele por si é a pátria amada, né? Porque ele tem uma alma, né? Na verdade, ele é apossado de uma vibração 6, então ele é muito amado. O brasileiro, ele de verdade, ele ama seu país, ele ama de fato. Então imagina se nós tivéssemos a condição de um grande governante, um grande representante no governo que soubesse conduzir esse país tão amado, tão independente, tão rico, tão maravilhoso, como nós seríamos perante os outros países, sem nos importarmos tanto em replicar, em parecer igual, enfim, nós teríamos totalidade. O caminho de destino, que é uma das vibrações também fixas principais do Brasil, é o número 5. O 5 é a liberdade, o movimento. Ele sempre terá recursos apropriados para ele e para outros, a troca. Esse movimento de troca, esse movimento de importação, exportação e tudo mais. Só que ele tem muita dificuldade em lidar com parceiros. Pode perceber que o Brasil, para ele alcançar parcerias importantes, ele sempre abre mão de alguma coisa. Então, esta dificuldade o Brasil precisa saber lidar, aprender. E teremos que ter pessoas muito melhores no comando para que saibam sempre negociar por este nosso país. Isso eu estou te falando porque por ser vibrações fixas, isso é muito importante, porque é o todo, é o sempre do Brasil, né? Ele como constituição, ele sendo como se fosse um ser vibrante. Aí nós temos ciclos neste ano, e nós estamos no primeiro ciclo, que é o ciclo 9. E esse primeiro ciclo, ele vai do dia 22, ele começou agora dia 22 de abril e ele vai até dia 22 de julho. E a vibração numérica é 9. Então, com certeza iremos nos livrar de muitas coisas, né, que estavam acontecendo. Nós estávamos dentro de um último CT8, vibração 8, o Brasil crescendo, o Brasil se consolidando, mas de repente aconteceu algo que mexeu com a economia e as finanças. Então, com certeza, do final do ano passado até o dia 22 de abril, tudo que se fala de dinheiro, de finanças, de poder, de justiça, de retidão foi colocado em prova. E agora, por estarmos num ciclo 9, nós iremos abrir mão daquilo que não nos serve. O Brasil irá abrir mão disto. Sejam pessoas, tudo isto sendo demonstrado, aquilo que não deu certo será removido, será retirado. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E o que restar será realmente massacrado caso não faça corretamente. Desculpem, gente. Eu mexo muito as mãos e aqui foi meu fone. Então, vocês perceberão muitas mudanças de mãos, né? Muita mudança dentro do legislativo, do executivo, do judiciário. Muitas transformações até o mês de julho. E também aquilo que estava erradicado, como nasceu dentro de uma vibração 8 para 9, também tende a sumir dentro deste prazo, mais tardar dentro do prazo que virá, que é o próximo ciclo, que é o ciclo vibração 4, que vai do dia 23 do 7 até o dia 22 do 10. E esta vibração 4 é trabalho, retomada de trabalho, trabalho honesto, trabalho suado,
todo mundo tentando se manter, né? Então, o Brasil irá voltar ao trabalho dentro deste período com muita força, com muita determinação. E será exigido também dos governantes muito trabalho, muita correção, porque muitas coisas deixaram de ser verdadeiras e honestas neste período. Então, nós vamos ver isso claramente. Então, abram os olhos. Nós teremos o terceiro ciclo de tempo deste ano, que começa dia 23/10 e vai até o dia 22 de janeiro de 2021. Então, este período que envolve, de repente, eleições, envolvem várias coisas importantes para o cenário brasileiro, é a vibração 1. Então, é o novo, é aquilo que nós precisamos corrigir, é aquilo que não estava bom, daí nós vamos para algo melhor, é uma retomada, é uma inovação, é uma renovação, é uma grande transformação. Então, esse terceiro ciclo será muito importante, começa em outubro, onde surgirão, sem dúvidas, muitas informações a respeito do Covid-19, nós podemos falar aí uma perspectiva já de tudo correto para uma vacinação, também artifícios positivos para que isso seja meio que anulado, já controlado, muito bem considerado, tá? E com controle, com tranquilidade. O também, ele é a inovação, a tecnologia importante, aquilo que é pesquisa de ponta, onde descobertas acontecem, muitas coisas boas acontecem no período do ciclo 1 para o Brasil. O Brasil vai se redescobrir. Eu não tenho dúvidas que o Brasil ele vai passar por muitas dificuldades, muitas, nesse período até julho. O 9 é fim de ciclo, então também marca mortes, marca também as doenças, pessoas que realmente estão e podem, dentro do seu plano cíclico evolutivo, permanecerem aqui no planeta, não desencarnarem, mas muita morte, muita morte. E lá nas minhas previsões do final do ano, eu coloquei que São Paulo seria, sem dúvida nenhuma, o estado mais prejudicado este ano, politicamente falando, e que era bom termos olhos em cima do atual governador. Isso eu fui muito clara no mês de dezembro. E estamos aí de olho, não é mesmo? Para quem é de São Paulo. Eu moro em São Paulo, na verdade em São Caetano do Sul e em São Paulo. O último ciclo, né, que são 4 ciclos marcados de 3 em 3 meses, é do dia 23 de janeiro a 22/4 de 2021. E nós temos a vibração numérica 5. Olha que bacana! Então, aí uma grande evolução para o Brasil. Por quê? Porque ele vai viver o seu caminho de destino. Então, ele terá ancorado essa vibração em duplicidade, porque ele não traz uma triplicidade no seu mapa. Então, nós teremos, com a ajuda da realização 1 e 2 5, muito movimento, muita liberdade, muita autonomia, muita força para crescer, muita transparência. Isso é importantíssimo a gente lembrar. Então, o 5, ele trará essa movimentação novamente para o nosso país. Então, a partir de janeiro do próximo ano até o mês de abril, que é quando ele faz aniversário novamente, e nós mudaremos a frequência, né, para um ano pessoal Brasil 4, que aí, depois de abril, muito trabalho, muita retomada da economia. Nós não temos problemas em lidar com dinheiro, mas nós precisamos aprender a lidar
nós brasileiros e também os governantes, né? Então é assim que eu vejo dentro da numerologia. Aí nós vamos olhar um pouquinho para as cartas, né? Eu tirei as cartas para o Brasil. Então nós temos cartas assim bem importantes. Como eu disse, nós estamos no ano pessoal 3 brasileiro. E juntamente com o nosso ano pessoal, o ano pessoal 2020, eu fiz uma tiragem entre os 2 oráculos, baralho cigano e oráculo egípcio, que traz os arcanos maiores e algumas palavras muito importantes. Uma das cartas regentes para 2020 nós temos a carta 4, né, que é uma carta importantíssima, que é a carta da... Eu tenho a carta 3 e a carta 4, então nós temos a carta do imperador e a carta da imperatriz, né? Eu trabalho com a vibração 4 e a vibração 3 do Brasil. Então nós temos estas forças sendo atuadas no nosso momento hoje para crescimento. Deixa eu só trazer aqui a ilustração, que eu deixei ela para trás e não trouxe ela para cá. Então, falar um pouquinho aqui da vibração 3 da imperatriz para o Brasil. A imperatriz é a natureza divina. A natureza divina. Nós temos também a água. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que a água. A água será muito importante este ano, tanto que a gente está lavando muito a mão, né? Com água e sabão. Ela fala também da sabedoria e de gerar muitas coisas positivas, ou não. Mas dentro do conjunto que nós trazemos de informações para este ano, eu vejo a imperatriz sendo muito forte e ela conseguindo resgatar nas pessoas esta profundidade de sentimentos mais reais, mais importantes, que nós temos que nos conduzir de fato, tá? E aí, ela junto com a carta do imperador, que é o regente deste ano, porque é 2020, ele traz a forma. Então ele está ajustando a forma, sabe? Para realizar a forma correta de se apresentar. Também a energia do o fogo. Eu disse que este ano teríamos muitos problemas com 4 elementos lá em dezembro, mas que o fogo e a água eram muito predominantes, tá? E continua. Nós falamos também da cruz filosófica. O imperador, ele traz a espiritualidade de uma forma muito responsável, muito séria, muito determinada para todos nós. E isso eu falei lá atrás, sobre a nossa espiritualidade, que seria uma das retomadas mais fortes do povo brasileiro, de todos nós. Iríamos crescer através da espiritualidade. A espiritualidade ajudando na nossa evolução e no nosso crescimento. A autoridade, né? E a proteção. Isto são 2 artifícios importantes. E aí eu vou unir com outras cartas também importantes para o cenário brasileiro e para nós, para este ano. Eu peguei também a carta 22, na verdade é o arcano 21, né? O arcano 22, desculpe, ele é um arcano do mundo, é que tem tantas cartas aqui para eu não me confundir, então me desculpa, gente. Eu trago então o arcano 22, que é 4, e o arcano 21. Então o arcano 22 é o mundo, onde ele traz o absoluto, a realização da grande obra. 2020 é a realização de uma grande obra. Não tenha dúvida de tudo que nós estamos passando hoje. É um propósito divino, porque é um triunfo. E com isto nós vamos aprender a lidar. E a carta do mundo, ela traz também o Sol, que é o grande regente deste ano astrologicamente, e também ele está nas nossas cartas.
na carta do baralho cigano, o Sol, ele traz o número 31, que é o 4, é uma das cartas principais deste ano, que é a força, mas também o orgulho, o ego, a energia desencontrada, se ele é usado de uma forma incorreta. Mas o Sol também é vitalidade, abundância, as riquezas, juntamente com a carta do barco, que é ligada ao mar, que é o 3 do oráculo cigano, do baralho cigano. Então, tem abundância, tem prosperidade, tem crescimento, mas em cima do que é certo, do que é concreto, para que tenhamos triunfo, como foi dito também na numerologia aqui nos seus CTs, né? Nos seus ciclos. Nós temos uma carta um pouco preocupante, que é a carta 12, dentro do oráculo egípcio, que é o enforcado. E eu vou trazer também a carta dos pássaros. Aquele que olha por cima, sem ter uma visão expandida do momento e de todos, é uma pessoa que com certeza será cortada, promoverá a sua própria ruína. Então a gente não precisa citar nomes em relação a tudo que a gente está assistindo esta semana, em tudo que está acontecendo e ainda irá acontecer. Eu não sou negativa, eu sou realista. Eu não vejo mais com bons olhos. Vocês poderão ver lá em dezembro que eu até então não tinha visto. De outubro a dezembro não tinha visto o rompimento da presidência. Agora as cartas levam muito para isto, porque esta pessoa passou a descumprir palavras importantes que tanto falou, que é honra, honestidade, né? Recursos de retidão. Então não adianta você se julgar um militar e não ser honrado, patriota de fato, lutar pelos direitos de todos e principalmente a honra, né? Honrar de fato a pátria amada, que é o que o Brasil realmente carrega dentro do seu mapa numerológico. Então, quem realmente não estiver pelo Brasil será removido, será retirado. Nos últimos anos, o que a gente vê? Pessoas corruptas sendo retiradas, ok? Tá aqui a verdade nua e crua dentro das nossas vibrações deste ano. E o enforcado é o sacrifício físico. Outra palavra importante, muito usada, né, é a questão moral. Então, é o sacrifício moral. Então, a gente vai imolar alguém em nome de que se mantenha a honra, se mantenha a moral e se mantenha os bons costumes. E nós temos a carta 21, que traz o número 3, que é o louco. E traz a ruptura das comunicações divinas. Vocês param para pensar que quando uma pessoa ela lidera cegamente através do ego, do orgulho, e só eu mando, né? Eu sou não no sentido quântico, o eu sou pelo egoísmo, pela arrogância, pela prepotência, por uma autoridade desmedida nociva. Então, essa cegueira moral, ela irá realmente afastar muitas pessoas do comando. Escrevam isto. Este ano nós vamos ver muita gente rodar, né? Eu até brinquei essa semana, laranjas rolarão pela ribanceira, né? Os laranjas, né? Pois é. E nós temos aí um conjunto para completar a carta de número 13, que dá 4, que é a morte. A morte não representa a morte, mas nesse momento ela está representando também a morte física. Assim como transformação das forças, a morte e o renascimento de condições, a imortalidade por transformação. E espero que seja nós, brasileiros, resilientes, positivos, autônomos, principalmente porque nós somos um povo sofrido, mas queremos resgatar a nossa felicidade e nossa alegria. Porque do mesmo jeito que nós temos forças para colocar, nós temos forças para retirar aquilo que está podre, aquilo que não vinga e aquilo que não é positivo para nós.
né? Então essa carta ela é muito significativa neste nosso ano, num conjunto 2020. E para terminar, nós temos a carta 20, né? Porque muita gente trabalha só com o 20, e aqui fica também a carta do julgamento, que está ligado à justiça. Então é onde haverá mais abalos este ano. Justiça. Por quê, hein? O que foi que aconteceu essa semana? Né? Mas será que foi justo mesmo? Será que é o certo? O que é certo? O que é errado? Nós iremos ver. Por quê? Porque a justiça divina tomará conta. E um renascimento moral tomará conta este ano, até dezembro. E proteção pelas forças divinas. Amém, porque justiça dos homens está muito falho. Está falha demais e nós precisamos mesmo resgatar e acreditar, confiar na justiça divina. E as mudanças de situação. Então, todos nós estamos esperando grandes mudanças para este ano. Eu, particularmente, muitas. E aí nós temos um conjunto dentro do baralho cigano que traz a justiça, que é a carta 21, que é a montanha, traz o trabalho e o sacrifício, em todos os sentidos de alcançar a ascensão pelo meio do sacrifício e da justiça, que simboliza uma carta ligada ao orixá Xangô. A carta 12 dos pássaros, visão expandida. Mas se eu estiver olhando somente para mim, eu fico frágil e eu posso ser abatido. Né? Carta 30 é a carta dos lírios, a carta da pureza, da força, movida pela pureza, pela verdade, pela transparência, pela nitidez, pela pureza e generosidade. É o que a gente está vendo demais neste nosso momento, não só no Brasil, mas planetariamente, né? E a carta 3 do mar ou do navio, que eu já disse, que está ligada à imensidão, à prosperidade, à abundância, ao enriquecimento, a grandes emoções desencontradas, a grandes turbilhões que estão vindo, irão vir e continuarão também. Aí nós temos alguns aspectos 2020 que fala da carta do sacrifício, que é o chicote ou as magias. A gente vê que um dia tá uma coisa, no outro dia tá outra. E essas movimentações do chicote é uma imposição de um poder autoritário. Se eu me imponho, eu tenho com certeza do outro lado pessoas sendo sacrificadas. Então, o poder tem que ser muito bem utilizado para que haja um controle, para que haja uma satisfação, para o bem de todos os envolvidos. Então, não um chicote, e sim uma autoridade respeitável. Você não cobra a autoridade dos outros. Você não impõe a autoridade para os outros. Você simplesmente é, e as pessoas seguem regras. Não é mesmo? Muito bem. Mas as regras hoje nós sabemos quais são. Os cuidados, o uso de máscara, a higiene, o cuidado com o outro. Você não precisa se preocupar se foi o governante, se foi o prefeito, se foi o presidente quem falou. O importante é a sua conduta. O importante é você seguir suas regras para você olhar para os lados e saber que ao seu lado estão pessoas que você ama e que você pode ser responsável, sem dúvida nenhuma, pela morte de alguém porque você não está se cuidando e nem está respeitando, tá? O princípio de tudo, o princípio do amor é o respeito, ok? Nós temos a carta 20, que tem tudo a ver. A carta do jardim também fala de processos de cura, porque tudo da natureza é vinculado a remédios, medicações, às drogas, também aos vícios, mas vamos olhar o lado positivo dela, não é mesmo? O jardim é onde você realiza grandes façanhas através do que você retira da natureza. Muito importante isso dentro do cenário com outras cartas aqui formadas. E pequenos obstáculos. Eu não tenho dúvidas, né, que a carta do trevo é a carta
que mais nos fala hoje. Existe sim hoje um problema de ordem mundial, mas conseguimos enxergar o fim do túnel. Eu espero, né? Podemos não ver uma luz, mas sabemos que outros países já estão conseguindo aí se livrar, né, dessa contaminação absurda. Mas fica aí a dúvida, né, de muitas pessoas perguntando: tem como o vírus realmente voltar? Não é descartada essa possibilidade, porque eu vejo mais contaminações adiante, né? Então nós provavelmente teremos que ter esses cuidados anualmente através de uma vacina. Isso vai acontecer. Mas tem um ciclo muito importante aqui pra gente, de cartas que eu tirei também, é de que a medicação está muito próxima de chegarem a uma conclusão e uma medicação acontecer. Então, até o mês de julho, nós teremos uma grande mudança nesse cenário. Mas o Brasil, até julho, ele estará convivendo muito perto ainda com o coronavírus, com o Covid-19, tá? Então, é muito forte. Aí as pessoas me perguntam, e a retomada da economia? A retomada da economia, ela será bem fraca para ir crescendo, e ela irá crescer. Aí me perguntam quando, né? Perguntas que foram feitas aí na live. Então, para mim, já existe aí uma grande mudança no cenário no final de maio, início de junho, com algumas retomadas comerciais, também empresas e tudo mais, mas o segundo semestre será muito mais forte. Então, a fim de agosto, início de setembro, muito mais força, muitas coisas se consolidando mais financeiramente, economicamente, nós e Brasil. Né? O Brasil vai demorar mais, mas nós seremos mais rápidos do que ele, porque envolve outras coisas no sentido Brasil num todo, mas as pessoas tendo retomadas e muitas coisas novas, um cenário novo de trabalho, uma retomada interessantíssima, muitas pessoas estão se redescobrindo, inovando. O 3 está ligado a isto, gente: inovação, tecnologia, comunicação, como fazer diferente, né? Realmente surpresas, coisas sendo... Nós estamos sendo surpreendidos, não é assim que vocês sentem? Eu sinto. E nós aprendemos a conviver com menos, porque aí o menos está sendo essencial para as pessoas que estão equilibradas com seus trabalhos, ainda não se movimentou negativamente. Eu me coloco por quê? Porque há muito tempo eu venho falando que nós precisávamos guardar para não faltar. Então, quem seguiu estas minhas previsões que começaram lá em 2016, tá? Hoje não estão com tantos problemas. Obviamente, diminuíram os recursos, tem muita coisa aí que a gente precisa pensar, o porquê que diminuiu o fluxo financeiro, mas para muitos aumentou. Então a gente sabe que a área alimentícia, os produtos de primeira necessidade, você ser mais solidário e ter um projeto, uma ONG, um trabalho voltado para essas necessidades que ficaram muito claras e transparentes, serão cenários e também promessas de novos trabalhos. Mas muitas empresas retomarão com muita força. Todo mundo hoje está pensando em como mudar, como fazer melhor. Então, todos nós precisamos fazer isto. Então, é necessário realizarmos eu acredito que é uma retomada de consciência. Pensar mais, reclamar menos. Isso faz toda a diferença. E a nossa saúde é um sistema falido. Sempre foi, né? E incrivelmente o político ele sempre bate nessa tecla dizendo que vai mudar isto. E nada mudou. E agora a corrupção tomou conta da saúde. Porque verbas que não tinham licitações, um monte de coisa que a gente sabe, né? Que foram revertidas aí para
o coronavírus, a gente sabe que também a corrupção tomou conta. Esse dinheiro foi para onde? Será que foi tudo destinado mesmo para estes hospitais, né? Para esses recursos, para todos esses produtos? Porque a gente só ouve falar que falta nos hospitais o básico, a máscara, a luva, a vestimenta. Então, vamos abrir nossos olhos, porque todas as cartas, e principalmente o mapa do Brasil, fala isso. Eu quero aqui, com toda a minha sinceridade, dizer que nós podemos sempre mudar. E o cenário mudou. Então, novas previsões estão aí para que nós possamos abrir nossos olhos e estarmos conscientes de tudo isto. Eu me coloquei aqui para esta abertura, para falar um pouco mais, sem ser partidária de nenhum partido, de nenhuma pessoa, de nada, imparcial, mas brasileira. Mas não se revoltem. Tenham consciência positiva de que tudo isto tem um porquê. E sempre tem um lado A e o lado B. Vamos ficar do lado do bem, da verdade, porque isto é muito importante. E repito, todas as cartas, todas elas nos trazem um lado muito positivo. E o mais positivo disso tudo é a nossa espiritualidade. Nunca oramos tanto. Em tempo algum, colocamos tantas mensagens positivas. Quantas pessoas doando o seu trabalho, ajudando o próximo, sem fins, né? Porque hoje, é um dia após o outro. E essa é a grande sacada também, de nós começarmos a olhar para dentro. Porque se estamos vivendo isso hoje, em pleno isolamento, passo para o distanciamento, sem dúvida alguma, estávamos muito longe, né? Muito longe mesmo dos nossos eus, da nossa essência. E nós estamos aí numa quarentena, de verdade, 40, né? Cuidando da gente, olhando para nós, cuidando do nosso próximo, ajudando o nosso próximo. E eu sempre digo uma coisa: quando nós chegamos ao mundo, fomos ajudados por um médico, uma parteira, por alguém. Quando nós vamos embora, nós vamos sozinhos. Esta é a nossa realidade dentro dessa pandemia. Estamos indo embora, sozinhos, e nem com a roupa do corpo. Tomem consciência que nós somos aquilo que em essência nós evoluímos. Porque a roupa, um plano de saúde, o dinheiro, nada nesse momento faz sentido. A não ser a sua integridade, o seu respeito, a sua verdade. Verdade, eu digo o bem, o amor, porque a cura é pelo amor. Se você estiver emanando bons sentimentos, você tem imunidade. E o que essa doença pede? Imunidade alta. Pensem nisso. O vídeo ficou muito longo, mas eu queria passar para vocês tudo que vem, tudo que eu transmito. Eu agradeço ao meu amparo, a todos os meus mestres, mas principalmente a vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Acompanhe minha agenda através das redes sociais, Instagram, @KatiaDeGaia, Facebook, fanpage, @KatiaDeGaia, aqui no YouTube, canal Sol de Gaia. Você também pode entrar em contato comigo para agendamentos através do WhatsApp 11 991 18 5320. Eu me chamo Kátia de Gaia e sou brasileira
em uma pessoa que neste momento contribui. Contribui através de boas palavras, boas postagens, trabalhos de doação e também o meu trabalho. Gratidão. 2020 veio para marcar. Nunca esqueça, anos pares revolucionam, mas trazem muita dor e sofrimento. Tchau!